Good afternoon, class. Today we are going to study English. Boa tarde, turma. Hoje nós estudaremos inglês e hoje é a revisão de vocês, certo? A prova vai ser fácil, não precisam se preocupar, mas estudem bastante, certo? Tem dois assuntos, basicamente só na página 23. Olhem aí, abram, que são basicamente, se eu não me engano, são os assuntos da semana passada, né? Um é o verbo to have, que é o verbo ter. O outro é o verbo one ou ones, certo? Um ou uns, certo? Beleza? Então vamos lá. Bem simples. E também tem, o texto aqui, da página 21. Estudem esse texto. Eu tenho uma aula só sobre isso. Estudem esse texto, porque na última prova, o pessoal do 7º ano, eu acho que não assistiram os vídeos, não assistiram as aulas, não todos, né? Sempre tem alguém que assiste, mas vocês precisam focar, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que essa pode ser a última aula. Assistam, certo? Me perguntem, se tiverem dúvidas, me perguntem sobre a prova. Podem me perguntar, certo? Então os assuntos são o verbo to have, one ou ones e esse texto aqui da página 20 e 21, certo? Beleza? Então vamos lá. Eu vou dar uma revisada. O verbo to have significa ter. Só que ele tem uma forma modificada desse verbo, que é o verbo que é o has, que também significa ter. Só que depende do pronome. Os pronomes que eu falo é I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Esses são os pronomes. Que é eu, você, ele, certo? Só que aí, vamos lá. Com os pronomes I, you, he, não, I, you, we e they, nós usamos have para dizer ter, certo? Por exemplo, eu posso dizer eu tenho, I have, ok? Agora com he, she e it, nós usamos has, ok? Has, ok? Então guardem, se vocês verem he, she ou it, já sabem, é has, não é have, ok? Se eu quero dizer ele tem algo, ele tem um carro, por exemplo, ele é he. Se é he, é has. Então vamos lá. He has a car. Ele tem um carro. Entendeu? Nunca vai ser he have, é he has. Mesma coisa com ela. She has a car. Ela tem um carro. It is a car. Isto é um carro, certo? Beleza? E é isso. O outro assunto aqui, esse é mais complicadinho, gente. É melhor deixar só o have. Vai ficar só o verbo to have. Vamos fazer assim. Vai ficar o verbo to have. Vai ficar o texto, certo? Que eu já tenho uma aula sobre isso. Assistam, acho que é a aula retrasada. Beleza? E cadê? O texto do alfabeto da aviação. Tudo isso tem nas aulas. Se vocês quiserem, podem olhar lá no grupo. E aqui no YouTube tem nas minhas aulas. Assistam, gente. Eu não posso passar muito tempo aqui nas aulas. A maioria já não assiste com um vídeo curto de 3 minutos. Imagina se fosse um vídeo longo. Ninguém assiste, né? Então tem que ser um vídeo curto. Então eu tô aqui só dizendo o que é que vocês irão estudar, certo? Então estudem. Para vocês tirarem uma nota boa, gente. Porque inglês também reprova, viu? Para quem não sabe, inglês reprova. Ok? That was it for today. I see you in the next class. Bye bye.